é, afinal, um evangélico? Será que podemos usar o termo evangélico para descrever toda essa massa que vai às igrejas aos domingos e que não são católicos em nosso país? É isso que nós vamos tratar agora nesse último bloco do programa Academia em Debate. Dr. Paulo Romeiro, evangélicos e evangélicos. Eu creio que há uma distinção muito clara entre os pentecostais e os protestantes históricos, né, como a igreja presbiteriana, a metodista, a luterana, a cristã evangélica. Tem esses grupos históricos mais alinhados com a reforma protestante, com exceção do metodismo, que alinham com a teologia de John Wesley, já com o arminianismo. Agora, os pentecostais, aí cada um fala uma coisa e faz do jeito que quer. Eu creio que um dos problemas do pentecostalismo é não ter um referencial teórico. Os luteranos seguem a linha de Martinho Lutero, os presbiterianos têm João Calvino como referencial, e os metodistas têm John Wesley. E os pentecostais? Quem é o referencial teórico dos pentecostais? Fica difícil responder, né? Isso. E também por causa de uma independência muito grande, cada um ensina o que quer, presta-se muito pouca atenção à hermenêutica, cada um interpreta como quer, a interpretação é muito mais na área do sentir do que refletir. Então, mas isso se deve também à formação desses guias, chamados guias espirituais, desses pastores, né, desses bacharéis em teologia. Quando tem, né? Quando tem. Se dizem bacharel em teologia, mas existem alguns seminários aí que, na verdade, são... Não quero ofender ninguém, mas eles são seminários que seguem as normas do MEC em relação ao seu currículo de estudos e tudo mais. Agora, outros seminários são seminários que é apenas para dar um título para um determinado pastor. Há pouco tempo a revista Christianity Today, nos Estados Unidos, publicou um artigo falando de 3 problemas principais dos pentecostais no Brasil. A divisão, uma teologia deformada e a busca por diplomas. Então, a busca por diplomas, mas não era assim antes, né? Não Isso era é assim. Coisa mais... Mas a busca por diplomas é de qualquer diploma, de qualquer instituição, não de uma instituição séria. Então, o pessoal vai atrás de qualquer entidade que se abriu, colocou um site na internet, um blog na internet oferecendo diplomas, já correm para lá. Agora, tem aí uma boa notícia. Eu estou vendo muitos pentecostais indo para o Mackenzie fazer teologia. Essa é uma boa notícia, É uma boa notícia, é uma excelente notícia. Eu como pentecostal, gosto muito dessa notícia. Preparo, Exatamente. Você olhar hoje para a EST, a Escola Superior de Teologia do Mackenzie, a quantidade de pentecostais que está lá hoje é fantástica e estão aprendendo teologia reformada. Agora, imagine essa gente com fervor espiritual e com um equilíbrio doutrinário, voltando para o campo depois, pode haver aí uma revolução a médio e a longo prazo, e o Mackenzie faz parte disso. Agora, veja só, nós estamos aqui fazendo a diferença entre os evangélicos, entre os pentecostais e as igrejas tradicionais. Agora, é claro, do nosso ponto de vista, do nosso referencial, tem muita coisa a ser criticada dentro do movimento pentecostal, especialmente o movimento neopentecostal, né, que está dentro do movimento pentecostal. Mas quem está crescendo no Brasil é realmente esse movimento pentecostal. Então, como é que fica? A gente fica... Por um lado, nós temos as igrejas históricas tradicionais, que têm referencial, treinam seus pastores, têm boas escolas de teologia, mas não crescem na mesma proporção que o movimento pentecostal está crescendo de maneira até difícil de você calcular. Como isso? Por que isso? Eu acho que um dos fatores por que cresce é uma liderança carismática, né? Cresce bastante. Eu acho que a questão também de se ter uma voz, por exemplo, nas igrejas históricas, para você ter voz, você tem que estudar, né? E muito tempo, tem que estudar. Agora, no pentecostalismo, cada membro é um evangelista, cada membro é um pregador. Então, ele não tem que ir para o seminário para falar de Jesus, para ganhar almas. Ele fala de Jesus em toda parte. Eu diria também que o marketing é muito mais utilizado nessas igrejas, de uma Eles forma usam muito aberta. Muito mais a mídia do que muito mais. E tudo mais. Eu não diria que há que se separar algumas coisas em relação à parte de administração e à parte com relação às mensagens, porque muitas dessas igrejas são igrejas que trazem uma mensagem séria, que se baseiam na Bíblia. Então, na Bíblia Sagrada e na forma dela anunciar, também anunciam mensagens legítimas, doutrinárias, que convencem o ser humano.
mas nós precisamos realmente, essas igrejas, vão crescer muito mais, e as igrejas tradicionais também têm crescido, e muito pela estatística que nós temos, e vão crescer muito mais, se elas buscarem a pregar algo positivo, algo bom, e que se não desvia das Sagradas Escrituras. Muito bem. Eu acho que seria muito bom o pentecostalismo ter mais teologia e as igrejas históricas com um pouco mais de fervor espiritual. Muito bem. Seria muito excelente. Seria a combinação ideal.